meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre baseado no nosso amado Evangelho, Luz e Paz, pílula especial, dos nossos domingos. Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma das páginas mais lindas do nosso Evangelho cristão. Falar com vocês a respeito de um famoso encontro narrado pelo Espírito de Emmanuel no seu extraordinário, maravilhoso livro Paulo e Estevão, quando nós vamos encontrar um missionário da cidade de Tarso, já alquebrado pelas lutas que ele tinha abraçado, perseguido, passando por sofrimentos atrozes na matéria, quase pronto a desistir. Chorando, tristonho, abatido, porque os gigantes também têm seus momentos de abatimento. E é assim que se encontrava Paulo, o antigo Saulo da cidade de Tarso, agora o já convertido Paulo, após tantas batalhas em nome de Jesus, num povo hostil, num terreno ainda pouco fértil, que cabia a ele semear. E nesse momento, Emmanuel nos conta, ao quebrado que ele estava, após passar por uma situação complicadíssima em uma cidade, muito doente, ferido, no chão, literalmente no chão. Ele tem quase morto uma visão da sua amada Abigail. Abigail, que tinha sido sonho da sua tenra juventude, Abigail, que era sua noiva querida e amada, Abigail, que era irmã de Gesiel, que se tornaria Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, Abigail, esse anjo doce e meigo, que também havia sido levada pelos braços do desencarne de maneira prematura, aos braços do mundo maior, fazendo com que ele se sentisse completamente abandonado na terra, apesar da sua grande fé em Deus. Então, nesse instante, ele tem a visão da sua amada, que já tinha muito tempo que ele não percebia, que não sentia de maneira tão intensa. Ela já é espírito, Aparece a ele e fala: Paulo, que tens? E começa a se travar ali, gente, na fala de Emmanuel, através da psicografia santificada do nosso amado Chico, um diálogo extraordinário, emocionante para todos nós, em que ele fala como ele poderia servir a Deus, como ele daria conta de superar tantos problemas, tanta incompreensão, tantas dores, tantos corações endurecidos. E ela ouve a queixa do amado ainda na terra, alquebrado pela dor, pela falta de esperança, e no final ela diz: ama. Ama, meu amado. Aprende a amar, porque foi isso que Jesus nos ensinou nos momentos de dores mais profundas. Ama. Ame e deixe que o amor tome conta do seu coração, da sua vida, que te inspire, é o combustível da alma. Ama, porque através do amor você vai sentir Jesus, você vai sentir a Deus e não vai te faltar forças. E aí ele continua a carga, mas a vida é muito difícil. Como ver o resultado de todo esse trabalho, como ter contato com absolutamente todo esse processo que ele estava semeando, aquelas pessoas difíceis, complicadas, e então ele vai mais uma vez, reclama, quase que num tom de desabafo mesmo, botando para fora as dores que ele tinha vivenciado, estava vivenciando, e ela pacientemente escuta ele falar até o final. E ao final ela fala: trabalha. Meus amigos, não é fácil não. Trabalha em nome de Deus, trabalhe fazendo bem, trabalhe realmente levando luz a todas as pessoas que necessitam. Trabalhe levando alento, trabalhe confiando que Deus vai trazer sempre o recurso do dia seguinte. Trabalhe sem ter a certeza do que você vai encontrar no outro, mas com a certeza de que Deus, esse não falha. Trabalhe, simplesmente trabalhe. E então, ele fica ali pensando naquelas palavras profundas da sua amada Abigail, certamente refletindo sobre as angústias que ele passava na sua vida. Gente, para poder pensar. Era uma situação profundamente hostil, Ele, que havia visto Jesus, primeiro tinha perseguido Cristo, tinha que lidar com esse peso na própria consciência. Depois, o seu resgate, quando ele vai ao deserto, com o objetivo como é que eu posso dizer?
com o objetivo de dar conta de seguir, de dar conta de perdoar, de dar conta de recomeçar a sua vida, né? Então era muito difícil saber exatamente aquilo que o aguardava. E nesse momento, mais uma vez, ele tem ali, né, em Abigail, esse convite maravilhoso, né, da importância do ama, né, do ama ou do perdoa, do segue, né, do trabalha, porque trabalhar é fundamental. E então novamente ele fala, mas o que eu vou fazer para poder superar esse desânimo destruidor? Então ela olha para ele com o coração cheio de amor e fala, espera, confia, meu amado, ama, trabalha, confia. Mas como que eu vou conciliar essas grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E então ela diz, perdoa, perdoa, ama, trabalha, espera, confia, perdoa. E é assim, nesse diálogo histórico, que Saulo de Tarso, agora redimido Paulo, se levanta, o gigante que se encontrava abatido, se levanta e dá continuidade à sua missão extraordinária, que ainda duraria algumas décadas, levando, gente, o cristianismo e o ânimo a todos os corações aflitos, doídos, né, por todas as regiões que ele teria oportunidade de passar. E deixando para mim, para você, para todos nós, o exemplo de que os gigantes caem, mas eles levantam. E que tanto eu quanto você, todos nós, teremos e temos os nossos momentos de fraqueza. E teremos as Abigaís, né, que são os anjos bons que Deus coloca no nosso caminho, para nos exortar a caminhar, para nos exortar a não desistir, nos fazendo lembrar, nos recordando do compromisso assumido com Jesus, de não desistirmos de seguir adiante, mesmo quando tudo fizer questão de nos mostrar que aparentemente pelos olhares da terra deveríamos parar. Que Deus te abençoe e te envolva nesse espírito maravilhoso de resignação e de coragem, que te abençoe de maneira profunda, e que todas as vezes que você pensar em desistir, você se lembre das famosas e profundas e sábias palavras e conselhos da nossa amada Abigail, ao nosso querido Paulo, fortalecendo na hora mais difícil, em nome de Jesus, né? Porque ao fortalecer ele, com certeza a história faria com que esse ensinamento chegasse até nós, nos fortalecendo também. Não é verdade? Um beijo enorme no seu coração. E lembra, tá difícil? Ama. Tá complicado? Trabalha. Você tá sem saber o que fazer? Confia. E alguém te incomodou? Perdoa. O importante é a gente não desistir jamais. Tá bom? Fiquem com Deus, luz e paz. E até breve, meus amigos, com esse ensino profundo do Evangelho. Até muito breve.